Maravilha, começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalá. Show de bola, vamos gravar hoje sobre finanças na linha editorial Paternidade na Prática. Da prática. Show de bola. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. A ideia hoje é a gente falar sobre finanças para os pais. Para isso nós temos aqui nosso especialista em finanças, Felipe Zapalá, ou Zalalá. Hoje ele é CEO de uma grande empresa, não vou falar qual. CEO não. CEO não, CFO. Desculpa. CFO de uma grande empresa, não vou revelar qual, porque ele não começou lá ainda. Isso aí. Para eles agora que a gente está gravando, né? Acho que quando eu publicar, você já deu, né? Para começar. Aí é só entrar no LinkedIn para descobrir. Felipe, vamos lá, vamos falar sobre finanças. Vamos. Você vai me liderar aqui nessa conversa, porque finanças é a tua área. A gente falando de finanças, então, e paternidade, eu acho que é legal a gente meditar sobre como foi o histórico familiar, como os nossos avós trataram finanças, como os nossos pais trataram finanças. Então, acho que como um modelo prático, é importante a gente trazer clareza o que aconteceu na nossa casa. Até falando um pouco, né? Eu lembro que em casa, como eu vivi uma situação muito conturbada entre os meus pais, eu lembro que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, não tinha uma visão clara sobre a minha casa, o que aconteceu. Depois que a minha mãe casou, que ela casou de novo, eu comecei a ter uma clareza do que estava acontecendo. Você via uma liderança de, a gente está indo para esse lugar, aos pouquinhos a gente está guardando esse dinheiro, a gente está indo para cá. Aí eu comecei a ver uma primeira casa comprada, depois foi a segunda casa. Isso você testemunhando a minha mãe e meu padrasto se movimentando com relação à família. Então, antes eu não tinha, porque era uma situação mais conturbada, eu acabava ficando com os meus avós, eu via meu avô de alguma forma prosperando, mas quando eu fui para debaixo, né, com os 12 anos eu fui para debaixo da minha mãe e meu padrasto, eles sempre foram muito organizados e trabalhadores, assim, muito esforçados. Então juntavam dinheiro, estavam sempre se esforçando para subir o nível talvez da casa, melhorar a casa. Então eu lembro desse, pelo menos para mim, a minha adolescência pegou muito essa questão de olhar esse modelo de padrão da casa, né? De estar sempre querendo buscar algo melhor. Tá bom, então você cresceu quando o seu pai biológico não era organizado, mas a sua mãe sempre foi organizada. Não, ele sempre foi. E aí o seu padrasto foi organizado também. Sim, até aquele. Tá, deixa eu te perguntar aqui. Você falou que eles estavam prosperando. Como é que era na sua juventude? Como é que era a questão de consumo? Tipo, tinha roupa de marca, viajava, jantava fora essas coisas. Como é que era isso? Não tinha. Pelo menos marca não era uma coisa que Carro. estava dentro de casa. Carro sempre tinha uma busca por um carro melhor, porque acho que principalmente os homens gostam muito de carro, né? Eu mesmo gosto muito de carro. Era mais esse sentido assim, mas não tinha a busca do carro pela marca, era a busca do carro porque curtia aquele modelo de carro. Em questão de roupa também, eu sempre gostei muito de roupa básica. Até hoje eu não uso roupa não gosto de logo, de um desenho, alguma coisa. Mas dentro de casa sempre foi em busca por coisas de qualidade, que tem uma certa qualidade, mas não ostentação, assim. Então, eu lembro uma coisa que minha mãe fazia, cara, que é bem impressionante até. No meio dessa bagunça, a minha mãe criou uma metodologia dentro da minha casa, que tinha um quadro, e ela fazia lá uma gincana, ela fazia isso virar um jogo durante o mês. Então, durante o mês eu tinha atividades dentro da casa, e dentro do meu contexto ali de vida que eu tinha que bater aquela atividade, fazer aquilo ali, e no final do mês ela fazia um fechamento comigo, ela falava, foi bom isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí tinha um prêmio que a gente escolhia de um certo valor de alguma coisa, então chegava no final do mês eu ganhava um jogo, ganhava alguma coisa ali que era, naquela época era jogo de tabuleiro, era uma coisa bem legal para criança, assim, né? Então eu lembro de ver esse quadro, de fazer as minhas atividades, era lavar louça, lavar o quintal, participar das funções da casa ativamente, arrumar o quarto, acordar no horário, ir para a escola no horário.
E como é que ela fazia? Porque todo dia, ficando na prática, como é que era esse quadro? Era um quadro branco? Era tipo um quadro branco, tipo uma lousa mesmo. Ela escrevia. E ela ia escrevendo. Durante Deixava isso lá? era uma cartolina. Não, ficava no quarto, ali atrás da porta do quarto. No seu quarto. No quarto. Essa época, como meus pais se separaram, o meu avô fez uma edícula no fundo da casa. Uhum. Então o meu quarto e da minha mãe eram juntos e não tinha porta. Tipo assim, o nosso quarto era o mesmo quarto. Entre o meu quarto e o dela, você entrava por uma porta e tinha só uma porta assim, só um vão para passar, sem porta de abrir e fechar. Então, num cômodo tinha a cama de casal, que ela dormia com o seu padrasto. Não, nessa época era minha mãe sozinha, nesse Ah. período. Minha mãe estava sozinha, ela Só tinha a vocês cama dois? dela de solteira e a minha cama de solteiro. Isso ele devia ter uns 8 anos mais ou menos. Minha mãe casou quando eu tinha 12. E aí quando tinha Vocês 12, passaram 4 meses de ela sozinha. 4 anos. Desculpa, 4 anos só você e sua mãe. Passamos 4 anos só. Então, dos 8 aos 12, ela fez esse negócio aí. Fez. Constante, assim, era constante. Então eu já sabia que quando eu ia fazer alguma coisa, estava atrelada a uma certa meritocracia. Isso é muito incrível. Sem entender o que estava acontecendo, né? Sim, sim. Mas eu sabia que eu estava trabalhando por algo. Então, realmente, eu olho assim e eu falo, nossa, isso formou alguns valores e algum pensamento que eu tenho sobre merecimento e sobre como conquistar as coisas. Então, isso foi uma coisa incrível que minha mãe fez. Realmente, quando eu olho, eu falo, nossa, tudo ali formou meu caráter, formou o meu ímpeto de trabalho, minha força, né, Cara, eu vou te falar que eu, como pai, né? Meu, mérito muito grande da sua mãe, porque a dificuldade é o pai manter a regularidade. Eu sei, porque a nossa dificuldade, minha e da Paula, a grande dificuldade nossa não é de colocar a regra, é de fiscalizar, entendeu? O problema é de auditoria, não é de imposição, entendeu? Sim. Então, o fato da sua mãe ter conseguido por 4 anos, claro que não deve ter sido, né? Não deve ter sido assim, mesmo, mas eu lembro de bons meses, assim, de ter os jogos ali. Eu gostava muito de jogo de tabuleiro. Ela Então, ganhar um jogo que custa R$ 10, tanto faz. O ponto é o que ela está construindo ao longo do mês. uhum. Que da hora. Até hoje você é disciplinado com tarefa, tudo. É que hoje casado é uma outra coisa, Ah, né? mas isso Mas envolve. eu acho que sim. Com certeza, né? Você saber o que você precisa fazer, ir lá e executar, eu acho que eu sou bem disciplinado, sim. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade era para acordar cedo, sempre. Porque, como minha mãe me matriculou em escola de tarde, eu, na época dessa período conturbado, eu não tinha uma fiscalização. Então, eu acordava tarde. E ficava, e é uma coisa que ficou, cara, isso na minha vida do lado negativo, assim, nunca gostei de acordar muito cedo. Porém, quando eu tenho um compromisso, uma atividade, alguma coisa, eu não, eu esqueço esse problema. É mais assim, eu não tenho nada para fazer, eu não vou acordar muito cedo, mas quando eu tenho uma atividade, uma coisa, eu não falto, eu não furo, né, compromisso com pessoas, trabalho, isso é tranquilo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu vou aproveitar para fazer pergunta como se tivesse aberto, assim, muito prática. A sua mãe e o seu padrasto foram um bom exemplo, porque até gerou um bom fruto. Você, as suas irmãs também são organizadas com dinheiro, tudo? Só hoje dá pra perceber, eu acho que a mais nova não dá ainda pra Não dá ver. pra ver, Mas a de 22, a Letícia, que eu tava conversando com ela esses dias, ela já tinha dinheiro guardado num ponto que às vezes tem gente adulta que não tem aquele dinheiro guardado. Então, os seus pais, eu chamar de seus pais, né, para não ficar falando somente seu cadastro. Uhum. No dia a dia, eles expunham para vocês a questão financeira, do tipo, a gente está se programando para comprar tal coisa, a gente tem um orçamento aqui que funciona assim, como é que é isso aí? Cara, eles sempre foram até bem rígidos com relação às coisas dentro de casa, no sentido de assim, a gente não. A comida era contada. Contada não é na questão ruim, de tipo, você não sabe, você não pode. Tem, 2 bolachas pra não, cada um. não era assim, mas tinha um certo controle sobre o que comprava e o que se podia consumir, porque você sabe, você compra bolacha, coisa para as crianças, você fala, cara, você tem um mês para consumir isso aqui, consuma da melhor forma. Se você consumir e acabar antes, você não, até o mês que vem você não vai ter de novo. Então, até para almoçar, jantar, a comida era sempre
aquilo e a gente dividia entre a gente, ninguém passava fome, mas não tinha exagero, nunca vi, dentro de casa eu nunca vi exagero, e eu até vejo um pouco a saúde das minhas irmãs hoje, até a minha própria saúde, assim, de ter a comida sempre, em casa não tinha besteira, não tinha, a gente não tomava refrigerante, não tinha nada disso. E eu vejo as minhas irmãs, elas saudável, né, foram se desenvolvendo de forma saudável, assim, com relação à parte física. Eu vejo um grande ponto que esbarra na área de finanças é o descontrole da vontade. Hum, Então, o- de alguma forma, o que sua mãe estava ensinando para vocês era vocês precisam controlar a sua vontade. sim, Porque, claro que tem. Eu lembro de comer, meu adolescente comia um pacote de bolacha em 5 minutos. verdade. E ela ensinava vocês, tipo, acontecia algum mês, comeu em 2 dias, Aí já era, já era, mês que só vem. mês que vem. Aham. E aí vocês aprendiam. Sim, tinha isso. Eu lembro que é, era de uma forma que era saudável, eu não sentia falta de nada e nem raiva de nada, sabe? Tipo, não tá me dando alguma Porque coisa. era a sua vida, você também não tinha muita termo de comparação. Não tinha. E eu olho hoje, né? Eu lembro até que quando eu fiz 16 anos, a minha mãe até foi muito saudável na forma como ela fez a transição de eu estar me tornando independente naquele momento. Que com 16 anos eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu tomei a decisão, fui fazer uma entrevista e comecei a trabalhar. A minha mãe falou, ó, te dou até os 18. Então esses 2 anos não foi. Minha mãe até ficou surpresa. Eu lembro que era aniversário da minha mãe. E eu falei, mãe, tem um presente para você, vou começar a trabalhar. E aí ela ficou super feliz. E eu lembro que nesse período ali, ela ainda me ajudou com a faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, ela falou, ó, a partir de agora você está trabalhando, você precisa participar da casa. Então, ela me dava uma conta de água, uma conta de luz para eu pagar. Então, eu já tinha, com 16 anos, eu tinha uma certa responsabilidade de algo. Eu lembro uma época que eu acho que eu pagava a net, alguma coisa assim. Mas, o como é importante, né? Falando de Você não se princípio. sentia, tipo, injustiçado e tem que pagar uma conta. Às vezes sim. Porque é um pedação, né? É, Geralmente a gente ganha pouco, não o toma que esse. vinha da minha cabeça? Eu acho que se meu pai tivesse aqui, ele não ia deixar eu pagar isso. Só que é só um pensamento intrusivo, né? Sim. De um jovem que o pai saiu de casa. Mas porque naquela coisa de você começar a ter o dinheiro para você, você fala, pô, que injusto, agora tem que. Minha mãe não me dá mais, agora tem que, né, começar a participar. Eu tô perguntando porque quando a gente olha em retrospectiva, a gente fala, olha como minha mãe foi sábia, tá. Agora você pensa, mas Uhum. eu tenho adolescentes lá em casa, eu tô pensando, vou dar uma conta, porque a gente já falou que ia fazer isso e não fez, entendeu? Sério. Porque eu tenho certeza que eles vão se revoltar. Cara, já teve, assim, de olhar, não foi perfeito. Obviamente que em algum momento pode ter acontecido alguma coisa, eu não lembro tipo, minha mãe depois ela me corrige, né? Ela fala, filho, você falou aquilo no podcast, mas não era assim, não. Pode ser mãe me corrija se eu tiver errado, mas eu lembro de não ser 100%. Obviamente eu tinha as minhas falhas também. Eu lembro uma vez que eu me endividei com uma coisa, e aí eu falei, mãe, me ajuda. Eu bati o carro, foi um negócio feio assim. Eu tive que pagar o meu carro e o carro da pessoa porque eu fui enrolado pelo seguro Uhum. e eu achei que tinha cobertura. Foi caótico. E aí minha mãe me ajudou, falou, ó, não precisa pagar durante esse tempo, paga a despesa que você tem que ir. Entendi. Entendeu? Deu um boi. Mas com relação à faculdade, eu lembro que a minha mãe pagou metade, eu pagava metade, entendeu? Uau. Por quê? Na época eu lembro que eu ganhava R$ 340, que era o salário mínimo da época, e a minha faculdade custava 600, então eu não conseguia realmente. Eu lembro de pagava um pouco menos da metade, sobrava ali uns R$ 100 por mês, que na época Era bastante. era bastante, e aí ia desenvolvendo, mas é bem impressionante isso. Eu acho que vai gerando valores, né? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar, meu pai lhe deu um carro, ele deu entrada e financiou o resto e eu pagava o boleto. Caraca, quantos anos você tinha? Cara, foi no segundo ano da faculdade, deu ter uns 19, 20. E aí eu estagiava, só que o meu dinheiro caía depois do vencimento do boleto. Uhum. Então todo mês eu precisava ir com o meu carro, eu ia até uma agência do Banco Real, que era ali na Faria Lima, parava na agência, eu pagava o boleto no caixa que estava vencido. Imagina, não tinha internet, meu. E na boca do caixa, eu falava, venceu o boleto aqui, preciso pagar. Ele pagava direto. Bom, beleza. Tem esse lance das contas e tal, bacana.
eu tirar uma dúvida agora com relação a hoje em dia. Como que você faz a organização do seu dinheiro? Porque finanças, a gente está falando de gastar muito e gastar pouco, mas eu sei, a pergunta minha, como é que você faz isso? Porque você tem um bom fruto. A gente já falou sobre isso. Você, né, é hoje um detentor de muitos imóveis. É né? Muitos não. Um imóvel. Investidor do mercado imobiliário. Você é o nosso Donald Trump. Nossa senhora, que exagero. Eu acho que o ponto disso foi eu sempre tive um imóvel, né? Desde os meus 18 anos. Então, tirando o exagero da parte do Antônio, é que com 18 eu comecei a investir em um imóvel. Mas o meu objetivo, eu não tinha cabeça de investidor. Eu só queria casar, eu ia casar naquela época e falei, o meu valor era para eu tirar alguém da família dela, da casa dela, então dar uma casa para ela. E ali eu fiquei noivo com 19 com uma pessoa, com 22 a gente terminou, não casou, mas nesse ponto Ficou o imóvel. eu tinha um imóvel que embargou a obra, depois quando embargou, não precisava mais pagar, meu dinheiro ficou preso, e a gente ia casar e eu falei, preciso comprar outro. Aí eu comprei um outro imóvel, muito esforço, depois esse aqui saiu o dinheiro, eu comecei a pagar esse daqui, depois acabou no casamento ali, eu continuei com esse imóvel, e fui por um tempo, logo antes, quando eu conheci a Rafa, eu ainda tinha, um pouquinho antes tinha quando eu conheci a Rafa, eu tinha acabado de vender esse imóvel. Então, os frutos que eu tinha tido desse período, eu acabei comprando um outro imóvel. Quando eu fui casar com a Rafa, a gente tinha um outro apartamento. E como eu casei com a Rafa e a Rafa também já tinha um imóvel, a gente teve uma aceleração nesse sentido, né? Ela já tem um imóvel e eu já tenho um outro imóvel. E ali naquele período a gente casou, morou em um, depois vendeu os dois e foi para o maior, que é o que a gente mora hoje. Então por isso que desde os 18 eu sempre tive uma casa. E o que foi, se você olha, né, no contexto, é bem. Mas Não, é bem fora. Mas como é que você faz a sua organização vamos financeira? lá. Eu juntei aqui 3 pontos e até baseado, tem uma frase, sei que é muito técnica, mas Não é nem com papo, eu quero coisa prática. vamos lá. Essa frase, ela marcou um pouco minha vida, bastante, assim, até no sentido de ensino, assim, que é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso do que não se gerencia. Então, quando a gente começa a falar para finanças, o primeiro ponto é: tem um controle, anota, mesmo que seja. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que tinha um caderno de finanças, e aí, lembra aqueles cadernos de caixa? E funcionava como uma planilha. Tudo bem, ela poderia ter mais erros porque era feito na mão, mas o princípio estava ali. Ela gerenciava um livro caixa por mês na vida da família dela. Vou até dar um testemunho que teve uma época da minha vida que a gente estava numa baixa, muito baixa, e aí eu acabei com planilha tudo e eu voltei pro papel. Para mim era importante assim, meu, é isso, anotar, depois eu voltar. Parecia que me dava mais. Cara, eu já tive fase que eu tava muito apegado na planilha, muito assim, de uma forma que aquilo era a minha vida. E eu é que engraçado, que foi até através do Emil, né, que tá aqui. Ele, não sei se ele lembra, mas ele me entregou uma palavra uma vez, falou: cara, eu sinto que o Senhor tá te dando uma fase agora para você não se basear no guia, porque para você não se basear no mapa, porque o guia tá com você, que é do Senhor. E aí eu lembro que naquele momento ali eu falei: cara, eu tô muito bitolado com as minhas planilhas aqui. Eu preciso largar a mão um pouco desse controle, porque estava exagerado demais. Eu vivia a minha planilha todo dia e aquilo ficava girando em torno daquilo. Então eu acho que também a forma do controle, você cria ela, você precisa ter ela. Porque como eu falei aqui, né, essa frase traz pra gente cara, você não consegue ter sucesso naquilo que você não mede. Se você não mede, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se tem algum problema, se tem algum gasto Tá bom. que não está sendo percebido no meio dos Você tem uma planilha com os seus gastos, Sim. que são os que você consegue prever que você vai gastar, e aí você tem um total, tá? E eu voltei, é até engraçado que eu voltei com esse controle recente, porque eu fiquei um período sem essa questão da planilha, sabe? Essa má influência do Igor. Foi. Mas é muito importante, assim, você ter a noção, porque quando você anota, você tá vendo Sim. e você começa a comparar. Pô, gastei R$ 1.000 de gasolina esse mês. Pô, mês que vem gastou 2. O que aconteceu? Ou às vezes até cartão, que a gente não percebe
E tem riscos no cartão de você ser de alguém ir lá e roubar teu cartão, de alguém ir lá e como Sim. fala, fraudar o seu cartão, que começa a passar pequenas despesas, que se você não olha para o teu cartão de crédito e faz um fechamento, bate item por item, eu já tive esse problema e eu já vi pessoas tendo esse problema de que o cara clonou o cartão e durante meses fazia 300, 400, 500 reais por mês e você estava pagando e você não fazia ideia daquilo. Melhor golpe, sim. Loucura, né? Então, quando você começa a entender a despesa e olhar para aquilo que está sendo gerado, você consegue ter base de comparação para tomar decisão. O meu lado profissional, ele é muito números para tomada de decisão. Então, se a gente traz isso para a dica prática, tudo que a gente vai fazer na nossa vida hoje, a gente vive aqui nesse mundo. Finanças é algo primordial para a gente tomar decisão da vida. Então, quando você tem as tuas finanças gerenciadas, elas vão te dar um suporte, um apoio para você tomar as decisões mais importantes da tua vida. Tá, deixa eu fazer com um lado mais prático ainda. Então você tem uma planilha com seus gastos, com seu custo. Você olha para sua conta corrente para ver o que saiu da conta todos os dias? Eu gosto de separar em tempo, passado, presente e futuro. Quando a gente olha presente, é a tua conta Extrato de hoje. extrato de hoje. Se olhou ali. Se você olha para o teu passado, você está falando de tudo que aconteceu. Eu tenho 5 mil reais na conta hoje. O meu passado, concorda que a soma de tudo que entrou e saiu me levou a 5 mil reais. Então, quanto antes você começa a mensurar, mais passado você tem, você consegue entender os teus hábitos e compreender o que está acontecendo na tua vida. Tá bom, aí você chega no hoje, olhando para o teu extrato como que está aqui. Todo dia eu acho demais, mas eu acho que pelo menos uma vez na semana, uma vez quinzenal, é importante você estar olhando a tua conta até para você ter um controle. E atualizando a tua planilha, né? Atualiza a tua planilha com base nisso, porque eu acho que o mais importante da planilha, e é verdade, é muito bom você mensurar o passado e ter ideia do presente, mas eu acho que quando você começa a ir para um nível de controle, que você começa a desenhar o teu futuro, eu acho que é o que muda a perspectiva do que você está fazendo. E aí eu trago, né, são valores práticos, né? Então tem um controle com passado, presente e futuro. Começa a te levar para um lugar de visão a longo prazo. Eu lembro que no meu auge das minhas planilhas, eu tinha planilha com 3 anos que eu sabia o que ia acontecer. Pra frente, assim, tipo, de olhar e falar, cara, daqui 3 anos, hoje eu tô voltando para esse nível, eu tô tomando algumas decisões hoje que eu já sei o quanto que eu vou acumular de investimento daqui 3 anos. Então eu tomo uma decisão agora, envolvendo a minha filha que vem, envolvendo tudo, que a decisão agora ela vai, e é verdade, se a gente parar para pensar, tudo que a gente está fazendo agora, não é nem os 3, é os 4, 5, 6, 10 anos vão ser impactados. E às vezes a gente tem uma visão muito curta de dinheiro, que é o imediato, é agora. Só o que faz agora, o que gasta agora. E aí o ponto, quando você tem uma visão anual, não é mais 500 reais por mês, você está falando de 6 mil reais por ano. As coisas começam até a mudar a importância e a relevância do número e da decisão que você está tomando. Se comprou, a gente estava falando aqui, né, de coisas que a gente gosta, comprou um relógio que custa 10 mil reais. Caraca, são 10 mil reais no ano, são 800, 900 reais por mês naquilo ali que você está tirando para comprar uma coisa. Falei de uma coisa boba, mas se começa a fazer tudo isso, o Netflix que você assina, você paga 70 reais por mês, não são 700, 800 reais por ano, isso é relevante, aí você começa a tomar decisão baseado no teu ano, eu acho que isso começa a trazer importância, né, e relevância para o número. Mas e quando você não tem previsibilidade? Por exemplo, eu sou profissional liberal. Não sei exatamente quanto que eu vou ganhar todo mês. Aí entra a análise histórica. O que a gente sempre fala para termos de forecast, né? Que é você fazer a previsão. Pega os 6 últimos que você teve e faz uma média daquilo. Provavelmente os teus próximos meses, eles não vão. Vai ser mais ou menos aquilo. E é sempre uma coisa, né? Contabilidade fala que é uma lei. Tudo que você vai colocar de receita, você é conservador. Então, para baixo. Deu 6 mil na média. Coloca 5 que você vai estar seguro. Despesa. Deu
sei lá, 3 mil na média, coloca 4, que você vai estar seguro, você aumenta a tua despesa. Então, dessa forma, você cria margens de segurança na hora de fazer a previsão daquilo que você está fazendo, só que aí também você precisa ser Caxias, não fala assim, para você ir acompanhando no mês a mês o que está acontecendo e também não achar que é porque você colocou mais despesa, que deu menos despesa, que você vai pegar aquilo ali e vai gastar com algo que não é tão relevante. Mas também é importante, que é uma coisa que também a gente fala, que é tenha os momentos de lazer e de é, prêmios para você, porque você pode estar falando de alguém ultra que gasta compulsivamente, que não faz bem, mas a gente pode estar falando de alguém que eu já conheci pessoas que não fazem nada. Pessoas ou só guarda dinheiro, ou só usa o dinheiro ali, e ela não tem prazer em, de repente, ir jantar num lugar que quer, ou ir fazer alguma coisa que é. Então, emendar uma pergunta. Você tem dentro do seu planejamento percentuais, tipo assim, eu tenho que gastar no máximo tantos por cento de moradia, no máximo tantos por cento de jantar fora, lazer, sei lá. Como é que você faz isso? Cara, eu acho que no mais geral, o pessoal fala até tecnicamente, né? Para você nunca passar de 50% com gastos gerais de moradia. E aí, o que gastos gerais de moradia não é o valor da parcela da casa, porque a parcela da casa até a própria Caixa já te ajuda e fala que agora mudou, né? Mas você pode financiar até 30% da casa. Eu acho que esses 30% já é uma margem de segurança para falar, pô, se eu ganho 10 mil, 3 mil eu tô pagando na minha casa, né? Aí, quando fala de moradia, você tem a tua refeição, você tem todos os gastos que envolvem ali, aí eu considero, né? Tudo que envolve Então é moradia mais fixo. Mas o que é moradia? É água, luz, a água, luz, telefone. telefone. Eu considero o mercado como algo da casa ali também, do dia a dia. Não dá, né? Aí até Então, uns todos os 50, fixos. até uns 50% tudo isso eu acho que você consegue ter. Só não entra kit, escola, Escola não entra, seguro, seguro, carro, né? carro, essas Carro coisas não entram. não entra. Aqui é água, luz, gás, telefone, né, financiamento, IPTU, Isso. condomínio. Condomínio. Acabou, né? Acabou. 50% você acha que é É. saudável? É um máximo, né? Tenho certeza que a galera gasta muito mais que isso. A recomendação da Caixa é que a parcela não passe de 30% do income. É que foi diferente. E, em outras palavras, para quem vive de aluguel, que o valor do aluguel não passe de 30% da sua receita. Sim. Tá bom, entendi. Entendi. Essa é a recomendação da Caixa. É a regra. Você prova a tua capacidade financeira e em cima disso que eles vão aprovar Entendi. o financiamento. Agora eles estão permitindo vir até 20%, eu acho que 20? Antes estava 20, depois 30, não sei como está exatamente agora, mas é uma margem de segurança que você cria para não gastar muito perto do que você ganha para não correr o risco de ter uma dificuldade financeira ali. Então seria o financiamento em si seria 30% da sua receita bruta. Uhum. Bruta. Uhum. E bruto, líquida, né? Líquida. Eu acho que é líquida. A É, caixa porque o pode bruto- falar bruta. Depende. o bruto tanto faz. O cristão, que ganha na sua o cristão tem o líquido depois do dízimo. Que seja, então. Pode ser. Mas se você for considerar 100% da líquida, seria de 30% a 50% com todo esse fixo, você teria os teus 10% do dia. Eu acho que é tudo líquido aqui. É. Então, assim, espelho porque o bruto não existe. Pra gente é transparente, se você é assalariado. Sim. Ou não quando você tem empresa. Então, 50% do fixo, do todo para moradia mais fixo, sendo que 30% só para financiamento. Então, na hora de você comprar um imóvel, fala assim, cara, se essa parcela tá maior, porque o brasileiro é louco, né, cara? Se essa maior parcela tá maior do que 30% do que eu tô prevendo que eu vou ter de receita líquida, isso tá caro para mim. Exatamente. Top. O que mais que tem de percentual? Cara, de relevante assim, eu lembro de mais toada de decisão, né? Nunca ter, se você tiver que pegar um empréstimo, se você tiver que fazer qualquer coisa, nunca ter mais de 10%, 15%, até falando de não é nem empréstimo, financiamento de carro, por exemplo. No máximo 15, 20% da renda, mas no máximo assim. Porque senão você também começa a ter esse estrangulamento mensal de não sobra, né? Aqui eu já tá em 65%. 65. Aí você considera, se tiver, né, uma fé, uma crença na questão do dízimo, você põe os 10%,
você tem Acho que já estava descontado. 75, já estava descontado? Então, beleza. Não estava, tô vendo. Por 75%. 75. Aí Sobrou você 25. 25. Pra brincar. Aí você tem lazer. Você tem outras não- coisas que não entra, que é tipo, O seguro não tá aqui porque pra quem tem É. CLT, você tem carro, IPTU, eu acho que de 10 a 15, ter pelo menos 10% para guardar de dinheiro, né? E o restante distribuído entre essas questões diversas. poupança é 15%. 10 a 15, Poupar 15, tá sobrando 10. sobra 10. 10 torra. Tudo. Os 10, na Top, verdade, top. quando a gente começa a viver a vida, você tem as outras coisas que não estão aqui, né? Não, ser. É. Lazer, você vai no shopping, toma um café, tem essa linha que a gente. E aqui a gente ainda não colocou, se é pai, tem a escola das crianças, tudo precisa. Por isso que é importante, tá vendo? Quando a gente coloca, às vezes as pessoas tomam a decisão de maneira. Vou fazer isso aqui, a não ser que tenha uma palavra de Deus que Deus realmente está expandindo. Eu tenho histórias até de testemunho, assim, que quando eu fiz a conta da compra de um imóvel, estava dando 65% da minha renda. Eu falei, cara, tecnicamente isso não faz sentido nenhum. E eu lembro que eu tive uma convicção que eu tinha que fazer aquilo. Tomei o passo em 3 semanas, o que era 65 virou 30%. Porque eu tive um aumento de renda que condicionou esse valor Então, para os 30%. Exatamente. não, Então, assim, nem tudo, né? Quando a gente fala de finanças, você tem um lado prático de como lidar, mas também não exclui o lado espiritual do dinheiro, né? Uma outra dica aqui isso aqui eu confesso que eu demorei um pouco para fazer. E quando eu fiz, eu senti um alívio muito grande, que é ter o dinheiro, ter o controle da família como um único controle. Você juntar tudo os recursos da família inteira e ter uma pessoa gerenciando aquilo você e sua esposa. juntos. Antes, como que eu fazia? Eu tinha a nossa combinado antes era, né? Eu lidava com todas as responsabilidades financeiras da casa e a Rafa, ela guardava o dinheiro, basicamente. Só que eu não tinha visualização do que estava acontecendo na dela. Sério? E faz tempo, né? Lá atrás. E aí, tinha combinado, ó, tua meta no ano é isso aqui, você precisa guardar isso daqui. E ela cumpria. Sério? E eu Você deu guardo- alguma meta pra Rafa? Aham. Tipo, você tem que guardar X mil reais. Aham. E aí ela fazia, ela ia juntando, chegava em junho, ela depositava tudo na nossa conta poupança. E eu lembro que eu tava ali, pagando as despesas do mês, guardando um pouquinho, mas ela vinha e guardava a maior parte. E aí ela ia lidando com essas metas, mas durante um bom tempo deu certo. Depois a gente viveu um período mais missionário, que eu gosto de falar, que foi os últimos anos, onde a gente teve que tomar algumas decisões, porque a gente estava entendendo um propósito naquele momento de reduzir um pouco mais os ganhos por um propósito que a gente estava vivendo. As coisas mudaram um pouco, mas a gente percebeu que a forma como a gente condicionou as nossas finanças, dando um pouco mais de liberdade para ela e ao mesmo tempo do meu lado eu tinha ali as minhas responsabilidades, não é que trouxe problemas para nós, mas depois que a gente juntou tudo e aí um só ficou responsável, lidando em parceria junto com o outro, cara, melhorou absurdamente. Questão de comportamento dos dois, assim, de não ser, não que era egoísta, mas às vezes soava um pouco egoísta a forma como ia lidando com o dia a dia. Tipo, às vezes um tava mega apertado, o outro tava mais confortável, e não que não ajudava, mas às vezes nem sabia o que estava acontecendo, porque a gente não conversava. Então, teve esse ano, a gente conversando sobre isso daqui, a gente começou a ver a diferença de você ter a família toda dentro de uma coisa única e você tomando decisão junto, conversando junto. É o nosso recurso, é o nosso dinheiro, é o nosso patrimônio, é a nossa família, e não simplesmente aquela coisa de vai e vem, você não sabe o quanto que gastou naquele mês porque você não está tendo visualização do que está acontecendo naquele lugar ali, sabe? Mas daí vocês têm conta conjunta? Como é que vocês fazem? Temos uma conta conjunta, mas a gente tem. É que agora, como a Rafa não tá mais tendo
receita, porque ela não está trabalhando, basicamente ela fala que ela está vivendo um sonho, né? Que ela pega os meus cartões. Não, mas quando ela tava, como é que vocês faziam para ter esse A gente teve a gente tinha um controle antes contas separadas, mas um único controle, juntava o controle das contas e depois a gente até abriu uma conta conjunta. esse controle que você fala é pegar o extrato e ir batendo lá. Exato. Na mão mesmo, na unha, pô. Isso aqui. Por exemplo, quais as rubricas que você dá? Tipo, lazer, café. Às vezes eu tenho essa dificuldade. Isso aqui é café, isso aqui é almoço, daqui. Sabe? Uhum. Quais rubricas? Eu acho que é importante separar. Você sentar e entender como a tua família funciona e falar, ó, a gente vai montar, a gente chama isso de plano de contas, né, da família. E você montar o teu plano de contas de acordo com a necessidade que você tem ali. Então, tem gente que separa como tudo que é refeição, alimentação ou lazer, né, do lado externo, mercado. Você tem várias formas de colocar. Acho que não tem certo e errado, é mais ter pelo menos um critério de plano de contas que te atenda. Mas eu gosto de pensar assim, o extrato, ele é a fonte de tudo. Sim. Porque hoje a gente paga por ali. Não tem como. Se você quer conhecer a vida financeira de alguém, você vai pegar um extrato e você vai ver ali, tanto de despesa quanto de receita. Sim. Né? Você consegue absorver ali tudo que está acontecendo, analisar tudo que está acontecendo. Então, se você extrai o teu extrato, lá dá para extrair no Excel, copia e cola no Excel, e ao lado daquelas movimentações você cria um plano de contas único, e depois você faz uma fórmula que agrupa aquilo ali, você já tem um fechamento do mês, tanto de entradas, tanto de saídas, quanto se gastou com refeição. Mas o que as pessoas travam no cartão de crédito? Porque no cartão de crédito não tá. O cartão de crédito, você olha no teu extrato, tem lá 10 mil reais de cartão de crédito. E aí, como faz? Claro, né? Basicamente, você precisa ter um outro controle dentro do controle que faça a análise do cartão. Que é, você gastou Aí consolida se você. 10 reais, 20 reais, aí você precisa lançando um a um. Para mim, às vezes, o cartão ele confunde porque você está pagando o consumo do mês anterior, né? Então, Se você não souber o usar extrato é live e o cartão é um mês para frente. Então você fica meio. Confunde. Não, gastou quando esse negócio? Se você para pra pensar, o cartão ele é uma bênção. Porque ele tá te Se você ganhando sabe um mês, usar. se você sabe usar. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Acho que é um fundo infinito ali. Eu sempre trabalho com 2 cartões com viradas diferentes, assim. Então, Sim. agora, por exemplo, dia 28, eu sei que meu cartão vira dia 30. Se eu passar alguma coisa no próximo cartão dia 30, eu vou ter que pagar só em dezembro. Uhum. Então eu ganho um pouco mais, né? Quando você sabe trabalhar nessas viradas, funciona bem. Mas tem que ter cuidado para usar o cartão. Às vezes é melhor com as pessoas que tiraram o cartão de crédito totalmente e trabalham no débito, só no débito, que talvez fazer essa autoanálise nossa é importante. Eu entendi que o cartão é difícil para mim. Todas as vezes que eu me enrolei foi por causa do cartão de crédito. Cara. Porque eu perco a realidade da coisa. Não é de sacanagem, é dificuldade de controle. Eu prefiro não trabalhar com cartão, a Paula tem, eu trabalho no débito. Ter a conta, ter a conta. Não ter a conta, não ter a conta. Aí tem aquele, vou precisar tirar do investimento. Deu tudo errado. Entendi. Sabe, se eu preciso tirar dinheiro de onde está investido, eu queria tudo errado no meu planejamento, eu preciso ver o que aconteceu. Quando acontece, é sempre bom você sentar, analisar, entender onde foi a ruptura. Ou a ruptura foi aqui, foi um bem que foi comprado, ou foi uma situação adversa, né? Como eu contei lá atrás, quando eu bati o carro lá, foi uma situação ultra adversa. Eu lembro naquela época, gastar 10 mil reais para cobrir coisas ali, tive que parcelar, foi terrível. Mas é sempre importante. E falando em família também, o pessoal sempre traz essas dicas práticas de você ter sempre 6 meses das tuas despesas guardadas. Exatamente como uma emergencial ali para você ter escape, né? Ter como se acontecer uma dor de barriga, você acessar sem nenhum problema. Dentre os milhões que você tem aí guardados, Caracas. você faz diferenciação de poupança? Tipo, essa poupança emergencial, essa poupança para viagem, essa poupança para trocar de casa, essa poupança para trocar de... Você tem esse lance?
Você recomenda isso? Cara, eu acho que tudo, a forma como usa, precisa ser personalizada para o momento que tá, como tá vivendo, né? Como eu disse, eu vivi momentos onde eu tinha mais recursos disponíveis, vamos falar de que você liquida rápido, e já vivi momentos onde todo o meu dinheiro estava imobilizado, que por conta de algumas decisões ficou tudo mais engessado. Acho que a maior dica que eu dou, eu não sou um especialista na área de investimento, mas é mais você ter 6 meses Guardado. fácil de você pegar. O que que é fácil? Poupança eu não recomendaria porque é muito baixo o retorno. Mas você conversar com um especialista aí do teu gerente, que são investimentos mais simples de fazer, que não tem complexidade, que é fazer uma Selic, alguma coisa que você Renda consiga. fixa com liquidez diária. Exatamente. No dia seguinte o dinheiro está na tua conta, no mesmo dia está na tua conta. Eu acho que deixar esses 6 meses ali nisso daqui é importante. E aí depois, quando você passar desse ponto, é começar a diversificar um pouco mais em outras instâncias de investimento. Sabe que falando sobre isso, eu sei que vai ter muita gente ouvindo que, cara, gostaria de conseguir pagar as contas, né? Uhum. Então falar sobre guardar dinheiro já é um sonho. E, e eu tenho cada vez mais entendido como o dinheiro é uma coisa espiritual, sabe? Como meu dinheiro vai, o dinheiro vem, às vezes a gente nem entende o que está acontecendo. Às vezes você ganha muito e não dá, às vezes você ganha pouco e dá e sobra. Então, É loucura, né? para além da parte técnica, que eu inclusive anotei aqui, depois a gente conversa sobre uma consultoria. Para além da parte técnica, eu diria que estar, estar de acordo com a sua parte espiritual é muito importante, sabe? É você estar debaixo de bênção, Uhum. você ter as mãos do Senhor sobre você, te ajudando, então ter uma vida correta, ser uma pessoa íntegra. Eu acho que isso atrai bênção e vai te ajudar para além de qualquer planilha. Não, claro que não dispensa um Com ponto no ar. certeza, não, eu concordo 100%. Com a planilha não resolve, velho. Eu vou te pensar duas coisas. Uma é mordomia, que é um Uhum. princípio. Uhum. Eu gosto muito da história de quando Jesus fala da mordomia na Bíblia. Ele tem como referência um pensamento do mordomo daquela época, que é quando o rei saía, ele nomeava o mordomo e o rei foi embora. Foi viajar, foi participar de alguma coisa. E aquele mordomo, ele precisava gerenciar a casa, gerenciar o palácio durante a ausência do rei. E aí, quando ele voltava, ele tinha que prestar contas de tudo que aconteceu na ausência dele, de como está o caixa, das decisões que ele tomou, do que aconteceu. Esse princípio, eu acho que ele é muito forte quando a gente está falando de finanças, porque a realidade é que, como você disse, o dinheiro ele é tão. é, uma hora você pode ter, uma hora você pode não ter. O que diz que não é nosso, né? A gente está só aqui de passagem, de alguma forma, gerenciando algo. Quando você está gerenciando algo para um rei, que é o caso, né, que a Bíblia nos ensina, você começa a incluir Deus nas suas decisões financeiras e de alguma forma você está prestando contas para Ele daquilo que você está fazendo. Então eu acho que esse é um princípio bem profundo de como a gente tratar as nossas finanças perante Deus, perante a nossa casa, os nossos filhos e como que a gente usa isso para conseguir expandir. Isso é a mordomia, ou seja, sabedoria para ser um bom mordomo. E Sim. qual que é o outro lado? Caraca, qualquer outro lado. Porque eu vejo assim, uma coisa é ter mordomia, outra coisa é ter bênção. Você entende? Sim. Era mordomia. Foi aprofundei na mordomia, esqueci o nome. Vou lembrar. Eu não sei o que você vai falar, mas eu vejo assim. Você precisa, a sua parte espiritual, ela permeia todas as coisas. Então, uma coisa é a mordomia, ou seja, você ter sabedoria para lidar com os seus recursos. Isso aí entra a sua planilha, aí entra o seu controle, aí entra a sua compulsão com o planejamento. Lembrei que eu ia falar. Sentimento. É muito impressionante você ver qual que é o sentimento. Isso é uma análise muito profunda. Quando
os momentos de perrengue que a gente já teve na vida. Como é o seu sentimento com relação àquilo? Analisa. Tipo, como você se sentiu quando você bateu o carro, teve que te levar todo o dinheiro, ou quando aquela situação que você viveu, como foi para você lidar com aquilo? Porque aquele momento ele diz muito onde está o teu coração. Ele vai dizer muito de como você está lidando com isso. E ao mesmo tempo, quando vem a abundância, qual que é o teu sentimento naquele momento da abundância? Ele já é aquele pensamento intrusivo de vou comprar um carro, vou comprar um relógio, sabe? Esse tipo de coisa também diz muito sobre como o nosso coração está lidando, porque assim como a gente está falando, né, eu gosto muito de ensinamentos de liderança, que a gente escuta muito, principalmente, né, na nossa comunidade, que não se empolgue com os elogios, mas também não se abale com as críticas. Né? Você ter o teu coração num lugar onde tá bom, recebi uma crítica, deixa eu avaliar, melhorar. Tá bom, recebi um elogio, não posso me engrandecer com aquilo. Acho que o sentimento que vai se gerando ao redor do dinheiro, ele acaba tendo um poder muito grande na nossa vida. Então, quando a gente fala a mordomia, ela já vai te ajudando a lidar com aquilo. Falando de testemunho também, assim como eu tive momentos muito bons, eu tive momentos muito desafiantes. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro do sentimento que às vezes está passando um baita de um perrengue, mas conseguir descansar porque sabe que aquele momento é um momento de prova realmente que tá acontecendo para moldar alguma coisa interna dentro da gente ou realmente ensinar algo para a família. Eu acho que esse ponto é um ponto de análise importante. E aí você começa a fazer análise dos teus antepassados também, pai, avô, como que lidava com um momento de perrengue ou um momento de abundância. Porque a verdade é que a gente precisa gerir os recursos para o Senhor. E aí entra mais uma vez, né? Você tá bom, qual é o sentimento? Mas aí entra a mordomia. Porque o dinheiro, o recurso, ele vai é para potencializar a chamada, propósito. O que é família? Você está investindo na educação dos teus filhos? Você está potencializando o chamado, o propósito deles. Você está investindo na casa, você está potencializando a herança da tua casa, o teu lar, o lugar de descanso. Você está gastando tudo com coisas supérfluas. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Você está vivendo sobre aparências. Então, eu acho que o dinheiro ele te leva para um lugar muito mais profundo de análise interna e de coração e de mente e de espírito mesmo, que a Bíblia fala, né? Não tem como a gente seguir dois senhores, né? Ou você segue a Deus ou você segue o dinheiro, que é o espírito, né? Que tem sobre aquilo. Então, profundo, né? Eu vejo desses dois pontos eu adicionaria a bênção, que é você conseguir atrair o favor sobre o que você não tem controle. Para quem para quem é empreendedor, é o cliente que chega e você não sabe onde veio, sabe aquela bonança. Para quem às vezes seletista, é o bônus ou então o livramento. Então, eu diria que atrair a bênção do Senhor também é muito importante. Eu lembrei da inteligência espiritual. Eu até estava lendo um livro que é Inteligência Espiritual, o nome. Tem mexido muito. Quem que é? É do Chris Walton. Tem mexido muito comigo. E ele conta uma história assim, né? Que inteligência espiritual, quando você fala de dinheiro, não faz sentido nenhum. Tem uma história que ele conta lá, que é basicamente assim: o cara tá passando por uma dificuldade financeira absurda, e aí Deus fala pra ele: ó, pega aquele teu relógio lá e dá pra aquele cara ali. Aí você fala: "Mano, isso aqui não faz sentido." Aí o Espírito Santo falou: só obedece, vai lá e faz. Ele vai lá, tira, dá o relógio, passa uma semana ou 2 semanas, recebe uma ligação de um tio que morreu e deixou uma herança pra ele de não sei quantos $1.000 aqui. Então, o lado espiritual, como Deus também vai testando a gente para tirar. Se a Bíblia fala que são dois senhores, né, significa que o dinheiro ele tem uma, uma atração, as pessoas têm uma atração pelo dinheiro a ponto de substituir Deus pelo dinheiro. Né? Então, quando a gente começa a falar sobre inteligência espiritual, a gente não, é uma matemática que não vai fazer sentido nenhum. Então, quando a gente começa a contar testemunho, beleza, a gente faz a nossa parte, tem mordomia, recebe a bênção, como você falou, mas ao mesmo tempo precisa
de uma inteligência espiritual para lidar com aquilo, né? Que às vezes não vai, é uma dimensão de Deus que muda toda a história. E eu passei por momentos profissionais de Deus falar, ó, vai para esse lugar e fica aqui. E depois vai o DDS, tá vendo? Passa outro valor. A gente falou sobre tudo aqui que para mim foi excelente. Bom, pessoal, obrigado. A gente gravou aqui um episódio sobre paternidade na prática, finanças. Eu acho que ficou bem prático. A ideia era bem essa mesmo. Boa. Mas ao mesmo tempo ficou também bem espiritual. Gostei bastante. Se você tiver dúvidas a respeito disso, manda aqui pra gente. O Felipe responde. O Felipe. Você está dando consultoria? Você dá consultoria, não dá, né? Dá, pô, né? Tava dando Dá segurança, né? semanas atrás, Tá vendo? Mas se alguém vier com uma proposta boa, pronto com os passos pra gente. Tá bom, vamos ver. Quem tá precisando geralmente não tá bem de grana, então a proposta é muito boa. Mas se você receber uma herança milionária, precisa aprender a agir isso, o dinheiro, o Felipe está aqui. Obrigado por esse tempo, obrigado por acompanhar a gente nesse episódio. Tendo alguma dúvida, comentários, elogios, manda pra gente, por favor. É isso, obrigado, pessoal. Valeu. Falou, um abraço.